Boa tarde, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje, para iniciar o mês de outubro, né, na evangelização, a tia Cassiana está vestindo, rosa. Por que a tia Cassiana está vestindo rosa? Hein? Vocês sabem por que a gente está vestindo rosa? Todos os trabalhadores do Grupo Espírita Doutor Herman, no mês de outubro, vestem o rosa, porque outubro é rosa. É rosa para lembrar que a sua mamãe, a sua titia, a sua vovó e todas as mulheres adultas da sua família têm que fazer o exame preventivo por câncer de mama. Tá? Por isso que esse mês nós vamos vestir rosa. Sempre que pudermos, vamos vestir rosa e dar ao recadinho às mulheres da nossa família, tá ok? Então, a aulinha de hoje, a gente vai falar sobre a vida de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec, onde ele nasceu, com quem ele casou, como ele viveu, como ele descobriu a doutrina espírita. É sobre ele que a gente vai aprender hoje. E aí, o evangelho que eu escolhi para a gente poder introduzir a nossa aulinha foi o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos. O Homem de Bem, item 3, né? Porque tem tudo a ver com Allan Kardec. Vamos ouvir? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém, tendo que se queixar dele, pergunta enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Então, assim, né, com esse trecho do capítulo 17, item 3, Homem de Bem, nós vamos introduzir a nossa aulinha, né, que vai falar sobre um exemplo de homem de bem que a gente teve. E aí, como a gente sempre faz para iniciar a nossa aulinha, a gente vai fechar os olhinhos, vai pensar em Deus, no nosso irmão Jesus Cristo, e vai pedir para que a gente tenha uma aula produtiva, que ele nos abençoe em mais essa tarde de aprendizados e que a gente possa dar início a mais uma evangelização abrindo esse mês de outubro. Agora, depois da prece, a gente vai assistir
um desenho bem legal que vai falar sobre a vida de Kardec, tá? E vamos cantar uma musiquinha também. Depois disso tudo, a tia Yasmin vem fazer a prece final com a gente, tá bom? Um beijo pra vocês. As lições das abelhinhas. Foi Allan Kardec. Em 1804, há muitos anos atrás, em um país muito lindo chamado França, nasceu um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Benezar Rivaillot. Que nome diferente, né? Bom, para simplificar então, vamos chamá-lo de Rivaillot. Rivaillot era estudioso. Desde pequeno, ele gostava muito de ler. Aos 11 anos de idade, foi estudar em outro país, na Suíça, no Instituto de Educação de Yverdon, com o professor Pestalozzi. Bom e gentil, aos 14 anos já ensinava seus colegas. Quando Rivaillot cresceu, tornou-se um alto e belo rapaz. Aos 18 anos, formou-se em Ciências e Letras. Como ele sabia das coisas? Sabem por quê? Porque ele era disciplinado e amava os estudos. Em 1832 casou-se com uma moça de nome Amélie Gabrielle Bubet, professora, poetisa e artista plástica. Ele também era professor, que, em sua casa, dava cursos gratuitos. Foi então que, quando estava com 50 anos de idade, através de um amigo, tomou conhecimento de coisas estranhas que vinham acontecendo na cidade. Dizia o amigo que em determinada reunião que assistira, os objetos se movimentavam. Foi então que ele tomou conhecimento do chamado fenômeno das mesas girantes. Muito intrigado, se pôs a pesquisar. Começou a frequentar, com assiduidade, as reuniões semanais, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. Sabe como, no início, eles se comunicavam com os espíritos. Era através de pancadas na mesa. Então, os espíritos informaram que nada mais eram do que as almas dos homens que já haviam deixado o corpo físico. Quando uma pessoa morre, só o corpo de carne que acaba. E o espírito? Vai para o mundo espiritual, nossa verdadeira casa. Quando desencarnamos, nosso corpo vai ficar na terra. Mas nós que somos espíritos continuamos vivos. Todo mundo é assim. Nasce, cresce, evolui e morre, depois, renasce novamente. Através de alguns médiuns, Rivaillot se comunicava com os espíritos que estavam desencarnados. Ele fazia perguntas, e os espíritos respondiam. Um espírito familiar, que orientava seus trabalhos, lhe contou que em outra vida, já lhe conhecia pelo nome de Allan Kardec. Foi depois dessa orientação que ele resolveu assinar as obras, ditadas pelos espíritos com o nome de Allan Kardec. Destas comunicações surgiu a codificação, organização da doutrina espírita, que é formada pelas seguintes obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicados à divulgação do Espiritismo. Desencarnou aos 65 anos. Enquanto trabalhava, Allan Kardec, embora pareça sempre sério nas bravuras que o representam, gostava de rir com um riso franco, largo e comunicativo, era bem-humorado, além de ser um trabalhador incansável. Por ter organizado os ensinamentos dos espíritos em livros, Allan Kardec é chamado de codificador do Espiritismo. Toque, 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 toque.
Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Bom, agora para encerrar nossa aulinha, vamos fazer nossa prece. Fechando os olhinhos, agradecendo Jesus por mais uma oportunidade de aulinha aqui do berçário. Deus abençoe a cada um que está nos assistindo aqui pelo YouTube, a cada família, e fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.